Shalom, shalom para você que está aí do outro lado. Mais um dia nos encontramos para falar das maravilhas do nosso Deus. Como Ele se preocupa comigo, se preocupa com você, se preocupa com a criação dele. E nós, coroa da sua criação, temos o olhar de Jesus em cima da gente. Temos o olhar de Jesus para nós, a preocupação de Jesus por nós e todo o seu cuidado. Vamos agora, então, orar e pedir a Deus que o Espírito Santo fale comigo, com você, em nome de Jesus. Senhor amado, Deus eterno, Deus de infinito amor, Criador dos céus e da terra. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos dado tempo para estar com o Senhor, tempo para estar com a Sua palavra, tempo para te conhecer, tempo para te ouvir. E esse é um tempo precioso, meu Deus. Muito obrigada pela vida de cada um que está aqui, daqueles que vão entrar depois, que essa palavra vá direto ao coração de cada um e que o teu Espírito faça uma obra grandiosa na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos abrir hoje a nossa Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, lá no finalzinho da Bíblia. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, perdão. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao que resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Senhor, que a tua palavra seja revelada no coração daqueles que a recebem, em nome de Jesus. Esse texto é um texto que traz uma advertência à humildade e à vigilância, né? Nós podemos ver aqui Pedro falando aos presbíteros. Presbítero é o sacerdote, é o líder, o guia. Mas hoje eu vou me deter no versículo 7. Nós vamos falar de um assunto que está mais comum do que qualquer outra coisa. Há anos atrás, talvez nós não ouvíssemos tanto falar disso, mas hoje é caso comum entre toda a sociedade. Ele vem falando, né, do que Deus fala para fazer, apacentar o povo, para os jovens ouvir, ficar sujeito aos anciãos, para ser humilde, vigilante, sóbrio, porque Deus é quem exalta, Deus é quem faz todas as coisas. Mas aí ele vem, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo
vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Nós partimos do princípio de que Deus tem o perfeito controle de todas as coisas. Se nós pensarmos assim, num Deus que mantém tudo ordenado, Deus fez tudo ordenado, todo o universo é ordenado. A lua nasce, o sol nasce, se põe, temos as horas estabelecidas, temos os luminares do céu, temos as estrelas que nos dá a direção, temos a maré do mar, temos a natureza, o habitat de cada animal, de cada espécie. Temos o tempo do plantio, o tempo da colheita, os tempos da chuva, os tempos da seca. Deus tem o perfeito controle de todas as coisas. Ele tem cuidado de todas as coisas. E nós somos a coroa da sua criação. Primeiro, Deus criou tudo que há na terra, tudo que há no céu, e os animais e os peixes do mar. Por último, ele criou o homem. Ele fez, ele moldou, ele esculpiu o homem e soprou nas suas narinas o fôlego de vida e fez o homem à sua imagem e semelhança. Mas esse mesmo homem que tinha toda a terra para ser mordomo e usufruir de tudo que Deus lhe deu, esse homem pecou e se afastou de Deus. Ele quis tomar conta da sua própria vida. Então entrou o pecado, essa distância de Deus. Entrou o pecado no meio desse relacionamento, porque nós, pessoas humanas, nós é que colocamos limite nas coisas de Deus para a nossa vida. Porque Jesus, quando veio, Jesus fez todas as coisas, ele cumpriu todas as coisas. O plano de Deus é perfeito para a nossa salvação. Nós limitamos. E por causa desse pecado, antes de eu falar por causa desse pecado, nós vamos abrir em Mateus, capítulo 10. Eu quero só ler um versículo com vocês para confirmar isso. Mateus, capítulo 10, versículo 29, diz assim: não se vendem 2 passarinhos por um cetil, e nenhum deles cai em terra sem a vontade do vosso Pai. O controle de Deus sobre todas as coisas continua sendo perfeito. Ele é soberano sobre todas as coisas. Mas o pecado entrou e, com tudo isso, desordenou o nosso habitat. Nós desordenamos. Onde nós chegamos, nós desordenamos. E, com isso, desordenamos a nossa alma. E, com isso, nós ficamos ansiosos. O que é a ansiedade? Ansiedade é angústia, é aflição, é incerteza, que vem junto um medo. Isso é a ansiedade, o que nos causa tumulto aqui dentro, nos causa uma inquietação, uma busca de algo que a gente às vezes nem sabe, uma situação em que a gente precisa às vezes enfrentar, nem sabemos o que vai acontecer, mas a nossa mente já elabora tudo com antecedência. E vem um sofrimento precoce, uma aflição precoce e toda a incerteza daquelas possibilidades que estão à nossa frente. E aí, por causa dessa ansiedade, por causa desse tumulto interior, nós não conseguimos realizar o que precisamos realizar. Então, nós temos que parar e ver
o que combate a ansiedade? Hoje nós temos transtornos crônicos de ansiedade, crônicos, que precisa tomar medicamentos. Eu disse no início que quando eu era adolescente, a gente nem ouvia falar disso. Ah, fulano tem ansiedade. Eu nem sabia de nada disso. A pessoa estava tumultuada, tinha que se resolver, se é que tinha alguma coisa. Mas hoje os transtornos aumentaram muito e a ansiedade é um mal que abate o mundo, né? E depois da pandemia, depois de todas as questões que nós passamos, não só no nosso país, mas no mundo, essa ansiedade ela ficou mais latente no ser humano. E hoje, por causa da tecnologia, antigamente nós vivíamos no nosso mundinho, era a minha cidade, o meu bairro, o meu colégio, a minha faculdade. Quando a gente tinha uma notícia de uma guerra, uma coisa, nós acompanhávamos, mas era distante para nós. Hoje o mundo não tem fronteiras, a Terra ela é de fato uma só. Então, o que acontece lá do outro lado do mundo, no Japão, que são 12 horas de diferença, imediatamente, em tempo real, nós vemos a aflição dos nossos irmãos, nós vemos o tumulto, nós vemos doença, nós vemos tudo, e as coisas chegam rápido para nós, como foi nessa pandemia, porque hoje as viagens são muito, muito rápidas e muito frequentes. Ao mesmo tempo, você encontra uma pessoa hoje, amanhã ela já está lá do outro lado do mundo. Então, é tudo muito rápido. E a tecnologia trouxe para nós tanta informação que a nossa alma, às vezes, não consegue digerir ou não consegue ordenar. A mente não consegue ordenar. E isso causa uma aceleração cerebral. E, por consequência, nós não conseguimos realizar as coisas que precisamos realizar. Nós deixamos, às vezes, de realizar o que está aqui para realizarmos, porque nós já estamos vivendo com aflição, com sofrimento, com incertezas de coisas que ainda nem chegaram, porque nós já estamos pensando em outras coisas. Então, isso é ansiedade, isso é um tumulto dentro de nós, né? E o texto nos diz que é para a gente se humilhar debaixo da potente mão de Deus, porque Ele, a seu tempo, nos exalta. Então, para então a gente ter condições de lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. E aí eu fiquei pensando nos discípulos, né? Não só em Pedro, mas em todos eles que viveram uma perseguição real, viveram um momento da história real, né? Porque Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou, mas depois ele foi assunto aos céus. E veio uma perseguição, porque foram perseguir os cristãos. E nós hoje temos a palavra. Hoje nós lemos na Bíblia, né? Nós vivenciamos através de um escrito. Eles foram, a vida deles foi a história. Assim como em nossas vidas, na minha, na sua, nós vivemos e escrevemos histórias nossas com experiências do dia a dia. Assim foi com cada um deles lá, né? Eles vivenciaram e escreveram a história. Ansiedade é uma coisa que nos paralisa, porque ela vem junto com o medo. Essa incerteza nos traz um medo, porque quando nós somos convictos de alguma coisa, nós avançamos, né? Nós avançamos. Mas quando nós temos incertezas, dúvidas que pairam na nossa mente, nós ou paralisamos ou até recuamos. Por quê? Porque vai nos trazer mais aflição, mais angústia, e nós não conseguimos ver uma solução para os problemas. Então, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. É fácil? Não. Não. Nós queremos resolver com as nossas mãos, né? Primeiro, nós nem sempre aceitamos essa ansiedade, nós achamos que não. E depois queremos resolver. Mas aqui nós temos, então, lançar, eu botei 3 tópicos aqui só. Lançar toda a ansiedade
porque ele se importa e cuida de nós. Nós vamos ver aqui, lançar. Lançar é crer. Depositar é crer. Derramar é crer. Esse é o antídoto da ansiedade. É fé. Porque se nós cremos, nós entregamos e saímos, né? Olha, eu entreguei para Deus, eu só posso vir até aqui. Senhor, agora é com o Senhor, eu não tenho mais o que fazer, né? Eu não tenho mais. Eu, às vezes, vejo, e todos nós que somos mães passamos por isso em algum momento da vida, quando os nossos filhos saem dos trilhos e correm perigos no mundo, né? Há uma ansiedade nossa como mãe de querer resolver, proteger, chamar, trazer para perto, levar para Jesus de qualquer maneira. Criamos em nós, ou é criado em nós uma ansiedade muito profunda. Mas quando nós conseguimos compreender que o nosso filho é herança do Senhor, e que temos promessa na palavra e conseguimos entender e crer com o nosso coração e nós entregamos os nossos filhos, nós dormimos. Há uma paz que vem sobre nós. Então, lançar é crer, professar a fé em Deus, a fé que Ele é capaz de levar toda a nossa ansiedade. Preocupação não resolve problema. Preocupação extrema, né, gente? Que preocupado nós ficamos. Não tem como não ficar nesse mundo. Mas essa ansiedade que nos tira da realidade das questões não vai resolver o nosso problema, né? E eu estou me colocando junto, porque depois da pandemia também apareceu um pouco de ansiedade, eu acho que em todo mundo, né? Foi uma novidade tão grande, uma mudança tão grande, uma adaptação tão grande, que foi criado em nós uma ansiedade. Mas professar a fé, declarar, crer, se nós conseguirmos isso, nós conseguimos descansar em Deus. Hebreus 11, perdão. Hebreus 11:1 diz o seguinte, porque aqui, nesse do lançar, nós temos o que é fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é fé. É não ver, não saber e crer. Isso é ter fé. Como desenvolver a nossa fé? Como que nós podemos desenvolver em nós a fé que Deus nos dá? E aí nós vamos para Romanos. Romanos 10:17 diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como desenvolvemos a nossa fé? Ouvindo a palavra de Deus. Assim vem a fé. Assim a nossa fé é fortalecida. Assim a nossa fé é aumentada, se nós podemos dizer assim, porque a fé é um dom de Deus. Assim a nossa fé é consolidada, para que nós possamos declarar, e a expressão que eu escuto muito da minha pastora é: dê razão da sua fé. Eu gosto muito dessa expressão. Ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E por que precisamos da fé? Para nos sentirmos perto de Deus. Sentir que Deus nos ouve, que é real. Como que nós sabemos isso? Hebreus 11:6. Vamos voltar lá em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então, nós temos aqui no lançar 3 pontos. Lançar é crer. Nós precisamos saber o que é fé, como nós fortalecemos a nossa fé.
e o que agrada a Deus. Então, são esses 3 versículos. E aí nós podemos, então, entender para poder lançar toda a nossa ansiedade na cruz de Cristo, porque ele já levou todas as coisas. Então, nós lançamos toda a nossa ansiedade. Ele é poderoso, todas as coisas estão no seu perfeito controle. O plano de Deus em Cristo Jesus é para a nossa salvação, é para a vida eterna. Nós vamos lá em Isaías 53. Isaías 53, 4, 5. Diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, olha que maravilha. Nós temos a fé para poder lançar toda a nossa ansiedade. E essa ansiedade, são dores, são aflições e até doença patológica, quando se torna um transtorno, né? Nós podemos lançar porque ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Todas as nossas dores e enfermidades. Todas as nossas dores e enfermidades. E por causa do sofrimento dele, o castigo dele, que ele pagou, nos veio, então, a paz. Então, nós podemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, todas as nossas dores, todos os nossos tumultos, porque dele vem toda a paz, para que possamos olhar com os olhos da fé aquilo que nós não vemos e aquilo que esperamos. Porque nós conseguimos, então, através das pisaduras de Cristo Jesus, tirar todo o peso de nós, porque ele já levou sobre si. E através das suas pisaduras, nós fomos, então, sarados. Olha que maravilha. E Deus se importa e cuida de nós. Porque depois disso tudo, é o cuidado de Deus. Deus nos ama. E esse amor perfeito muda toda a nossa história, toda a nossa situação. Um amor que foi capaz de dar o seu único filho para que viesse à terra, que pisasse aqui e que derramasse o seu sangue, para que a minha dor, a sua dor, a minha doença, a sua doença, através dele, da sua morte, me trouxesse paz, te trouxesse paz. É um amor que não tem limite. É um amor incondicional, um amor que não se importa com quem eu sou, porque é o amor que me transforma naquilo que ele planejou para mim. Então, quando Deus me olha, quando Deus te olha, ele olha na capacidade do sangue do Cordeiro, na capacidade do sangue de Jesus, de transformar todo o tumulto que nós temos, toda a ansiedade que não nos permite realizar coisas, toda a aflição, todas as dores, todos os transtornos. Ele vê toda a capacidade do sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, em me transformar, em te transformar. Então, ele vem com o cuidado dele, com um amor imenso, com um amor enorme, ilimitado, imensurável. Se nós temos um padrão de infinito, que é o universo é limitado para Deus, porque ele o criou. Esse é o amor de Deus que vai de eternidade a eternidade, porque a Bíblia diz que de eternidade a eternidade, ele é Deus, e se ele é Deus de eternidade a eternidade, o amor dele é de eternidade a eternidade, não tem limite. Então, esse amor nos transforma, esse amor nos tira de uma condição limitada, precária, e nos coloca num lugar onde podemos lançar sobre ele, crer que ele é Deus, poderoso, para nos perdoar de todo o pecado e trazer para nós a sua justiça, e de pegar a nossa ansiedade e levar
com ele na cruz, como ele disse. E dali vem a nossa paz. E aí vem o cuidado pelo amor com ele, dele para conosco. Em 1 João 4, 18, diz assim, 4:18. No amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Porque o medo tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Então, quem tem o perfeito amor? Deus. Em Jesus Cristo. Esse é o perfeito amor. Jesus é a manifestação, a materialização, o cumprimento do amor perfeito do Pai, que veio a nós em carne e andou no meio de nós. E nós podemos, então, em Cristo Jesus, receber o perfeito amor de Deus. E esse amor vai lançar fora de nós todo o medo, toda a incerteza, todas as aflições. Nós vamos agora viver sorrindo e cantando levemente no mundo com um mar de rosas? Não! Nós vamos enfrentar todas as coisas, mas a graça de Deus, que é o que nos basta cada dia, é ela, por causa desse amor que é derramado em nós e por causa da graça, nós somos capazes de olhar para todas as coisas e não temer, porque além de minhas forças, eu tenho um Deus poderoso, soberano, que controla todas as coisas, que já me fez vitorioso, que já levou sobre si toda a minha ansiedade, todas as minhas dores e enfermidades, e é quem cuida de mim e trouxe para mim esse amor perfeito, que lança de mim todo esse medo. E o Espírito que vive em mim, poderoso, ele pode me capacitar a enfrentar todas as coisas. E isso é maravilhoso. Deus tem todas as coisas. Deus é a fonte eterna de todas as coisas para nós. E eu quero encerrar com o livro de Isaías, capítulo 30, versículo 15. Porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não o quiseste. Olha que tremendo esse versículo. Em se converterdes estaria o seu repouso. E em estaria a vossa salvação, no sossego e na confiança. É o oposto da ansiedade, gente. É o oposto. É crer que Jesus é o Senhor, Salvador, Deus que veio na terra, morreu e ressuscitou e está sentado à direita do Pai. E que o Espírito Santo é real em minha vida, na sua vida. Que a gente confesse com os nossos lábios e creiamos com o nosso coração. Declaremos essa fé poderosa, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Porque quando nós cremos, vem o nosso repouso, a nossa salvação, vem do sossego, da confiança. Podemos descansar nos braços do Pai. Amém? Que você possa se submeter, se humilhar debaixo da potente mão de Deus, lançando sobre ele toda a sua ansiedade e descobrindo a maravilha de viver com Cristo Jesus. A aventura de fazer parte do reino de Deus é muito maravilhoso, muito maravilhoso. Que Deus possa nos abençoar com essa palavra, trazendo para nós a consciência de toda a ansiedade que temos vivido nesse mundo, com essa tecnologia, com a velocidade das informações, mas que também venha junto a revelação
do sossego, da salvação e do repouso em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, eu quero orar com você, porque Ele me chama, te chama e chama a todos, para que possamos estar nesse descanso nos braços do Pai. Senhor amado, Deus perfeito, reto, digno, exaltado és tu, Senhor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá todo o socorro. Queremos lançar nessa hora todo o peso do nosso coração, Pai. Que o teu Espírito esteja com cada um que ouviu agora, que vai ouvir essa palavra. E que seja convencido pelo teu Espírito, porque é o teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que cada um seja convencido, Pai, da tua eternidade, da tua soberania, do teu poder, do teu grande e eterno amor, do poder do sangue de Jesus e da realidade da presença do Espírito Santo de Deus. Que possa cada um entregar aos pés da cruz de Cristo toda a ansiedade e receber paz. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa a família de cada um, a vida de cada um. Que cada um possa ser alcançado pelas cordas do teu amor, tão profundamente que não possa resistir. Muito obrigada, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos e amados, se inscrevam no canal, deem um like, comentem e semana que vem nós vamos ainda nesse texto, vamos dar mais uma avançada, tá certo? Então, fique na paz do Senhor, que Deus os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém?